Aleluia. O nosso Deus é o único Deus. Nós temos a alegria, o prazer, a satisfação de estarmos na sua gloriosa presença, podermos desfrutar desse privilégio de estarmos nos santos dos santos, diante do Senhor nosso Deus, e louvá-lo face a face. Isso é coisa gostosa, isso é coisa maravilhosa. Eu saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Eu convido a todos os irmãos e irmãs para nós lermos a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 13. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 13. Quero parabenizar o pastor Rogério, essa festa tão bonita, né? Parabenizar também os coordenadores, né, do coral, regentes, todos, né? Todos os componentes aí, soprano, contralto, tenor, baixo, né? É uma bênção, tá, irmãos? Doisinho aí que eu não conheço, mas muito bonito, muito bonito. Graças a Deus. O nosso Deus está sendo glorificado através de vocês, através de nós. Agradeço a Deus também pelo coral do Namoro. Cheguei, vi o coral aí, segundo o Namoro, me senti mais à vontade, né? Esse coral, irmãos, eu sou cofundador, né, do coral do Namoro. Então eu tenho cantado, né, nesse coral desde 1981. Desde 1981, embora fiquei alguns anos, né, fora, mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de cantar no coral da Namoro, eu aproveito, né? Eu aproveito. O prefeito, o capitão Vitor, ele está presente. Isso, Deus abençoe, bem-vindo. A família também do prefeito, Deus abençoe poderosamente, bem-vindos. Vamos então, irmãos, fazer a leitura da palavra. Então, se puderem ficar de pé, por gentileza, na forma de nós demonstrarmos reverência, né, à palavra de Deus. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 13, na verdade, do versículo 13 ao 18, que nos diz assim: as vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor. Mas perguntais: o que falamos contra ti? Falaste que é inútil servir a Deus. Falaste que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por termos lamentado diante do Senhor dos Exércitos? Pois agora consideramos felizes os orgulhosos. Os que cometem maldades prosperam. Eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e diante deles se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. E naquele dia que preparei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade exclusiva. Terei compaixão deles, como o homem tem compaixão de seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Podeis sentar. Deus te abençoe. Aleluia. Irmãos, nós temos o privilégio de falarmos das grandezas do Senhor.
nós temos o privilégio de proclamarmos os atributos do Senhor nosso Deus. Nós temos a consciência e a fé que o nosso Deus é santo, que Ele é o onipotente, todo-poderoso, que Ele é o Deus onipresente, esse Deus que está presente em todo lugar, é o Deus onisciente, o Deus que sabe, que conhece todas as coisas, que este Deus é o Deus eterno, Ele não tem princípio nem fim de dias, aleluia. Ele é o Deus imanente, o Deus que está sempre comunicando com o seu povo. Embora seja Ele um Deus transcendente, por ser Deus, Ele não tem nenhuma compatibilidade com o ser humano, ou nós não temos nenhuma compatibilidade com Deus. Ele está numa dimensão muito superior à nossa, mas Ele é imanente. Ele fala comigo, Ele fala com você, Ele fala conosco, Ele comunica conosco, Ele tem esse poder, porque, aleluia, Ele é o Deus que a sua presença enche os céus e a terra, e com certeza Ele está presente aqui neste lugar. Igreja, nós lemos aqui alguns versículos, Deus reclamando com o povo de Israel sobre algumas atitudes, sobre alguns comportamentos inadequados por parte do povo de Israel. Malaquias, que é o profeta que escreveu esta profecia, ou este livro, ele é o último dos profetas dos restantes restaurados de 70 anos de cativeiro. O povo de Israel, o povo de Judá, Jerusalém, esteve 70 anos como cativo na Babilônia, mas Deus já tinha prometido que eles, o povo de Israel, voltaria para a sua terra. O templo que foi destruído por Nabucodonosor, ele seria construído ou reconstruído. E assim aconteceu. O povo voltou para Jerusalém. Ao chegar, eles se dedicaram na construção das suas casas e depois, instruído e incentivado por alguns profetas do Senhor, eles começaram a servir a Deus e a reconstrução do templo. Mas este texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, já havia passado pelo menos aproximadamente 100 anos, e infelizmente, esse povo que Deus restaurou lá do cativeiro, esse povo que Deus abençoou de uma maneira poderosa, eles se tornaram indiferentes quanto à vontade de Deus, indiferentes quanto à palavra de Deus. O culto que o povo estava realizando, oferecendo, era um culto formal, era um culto sem vida. Eles estavam fazendo de maneira indiferente e Deus não mais
Compensa ou não compensa servir ao Senhor? Compensa ou não compensa louvar a Deus? Compensa ou não compensa adorar este grande Deus? Vale ou não vale a pena servir ao Senhor? E eu tenho certeza que para quase todos aqui respondem ou responderiam que compensa servir a Deus. Aleluia! Porque se não compensasse, vocês não estariam aqui. Porque você realmente custa. É um sacrifício. A gente sair das nossas casas, igual eu, por exemplo, moro lá do outro lado, né? Lá do outro lado, lá no bairro da Moura, estar aqui, não deixa de ser um sacrifício. A gente precisa esforçar-se muito. Isso mostra que realmente os irmãos têm essa consciência, essa certeza de que compensa servir ao Senhor. Mas eu quero, olha, o profeta Malaquias, ele usado por Deus, ele entregou as palavras de Deus para o povo, e Deus diz: olha, profeta Malaquias, as vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor. Ainda vocês perguntam: o que falamos contra ti? As palavras do povo judeu, as palavras dos religiosos judeus não estavam agradando a Deus, eram palavras desagradáveis a Deus. Olha bem, o versículo 14, ou versículo 14 diz o seguinte: vocês estão dizendo que é inútil servir a Deus. Misericórdia! O povo estava dizendo isso, e eles não falaram isso assim de forma sem meditar, sem analisar, sem pensar, de forma impensada, não, de forma precipitada, não. Eles falaram de forma pensada. Não, nós não queremos mais servir a Deus, não queremos mais louvar a Deus, porque não compensa, não vale a pena, é inútil servir a Deus. Mas nós não dizemos assim, não, amém? Amém? Glória a Deus, nós não dizemos assim. Mas o povo de Israel, naquela época, eles estavam tão desviados dos caminhos do Senhor, que eles chegaram a dizer dessa forma, chegaram a essa conclusão tão dramática, tão obscura: não compensa, não queremos mais servir a Deus. Que vantagem tivemos em ter cuidado em guardar os seus preceitos? O que valeu para nós obedecer a palavra de Deus? O que valeu para nós fazer a vontade de Deus? O que valeu para nós andar nos seus caminhos? Não, para nós não tem valor nenhum, é o que eles estavam dizendo. O que valeu para nós? Que valor teve nós termos lamentado diante do Senhor dos Exércitos? Ou seja, os jejuns que nós fizemos, valeu nada não. Os sacrifícios que nós fizemos, não valeu nada não. Tudo que nós fizemos para Deus, de nada tem valor. Então, nós não queremos continuar mais servindo este Deus, não queremos continuar mais louvando a este Deus, não queremos continuar mais cultuando a Jeová, porque nós não estamos vendo nenhum valor, nenhuma vantagem em servir a Deus. Olha, irmãos, infelizmente tem pessoas que dão as costas para Deus, apesar ou embora terem recebido de Deus muitas bênçãos, embora tenham recebido de Deus o Espírito Santo, embora tenham sido justificados por Deus pelo sangue de Jesus Cristo, embora tenham sido santificados, separados para servirem a Deus, embora tenham recebido o milagre da regeneração,
para Deus. Saem, desviam do caminho do Senhor. Mas olha, tem alguns que de uma forma decisiva decidem não mais servir a Deus, mas tem alguns que estão em cima do muro. Tem alguns que estão indecisos. Por quê? Por causa das lutas, por causa das dificuldades, por causa das intempéries, por causa dos problemas, por causa das angústias, por causa de algum infortúnio, por causa de alguma adversidade. As pessoas acabam ficando indecisas e perdem a ousadia, perdem o entusiasmo de servir a Jesus Cristo. Nós temos um caso na Bíblia, olha, no Salmo 73. Salmo 73 diz o seguinte: um homem chamado Asaf. Os irmãos conhecem muito bem essa história. Asaf era um cantor, ele era chefe de música dos judeus. Ele liderava a música, o louvor lá no templo. E ele chegou uma vez, irmãos, em uma situação, conforme alguns estudiosos dizem, que ele estava muito doente, e esta sua doença estava causando dificuldade financeira, estava tirando a sua prosperidade financeira. E olha o que Asaf diz. Ele começou dizendo, Salmo 73, certamente Deus é bom para com Israel, para os que têm o coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou um pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ricos. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Olha, irmão, quando a pessoa está passando por adversidade, ele corre o risco de olhar para as pessoas que não servem a Deus, para os ímpios, para os maus, e pensar:
Aleluia, aleluia. Voltou. Então Deus deu para ele o entendimento desta situação. Glória a Deus. Então ele diz: certamente tu os pões, versículo 18, tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Olha a situação daqueles que dão as costas para Deus, a situação daqueles que fazem coisas que Deus não agrada, aqueles que Deus abomina. Olha, certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados, como alguém que acorda de um sonho. Assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando meu coração estava amargurado e o meu interior me perturbava, então eu estava embrutecido. Olha, ele então chegou à conclusão: eu estava embrutecido e ignorante. Era como um animal perante ti. Era como um animal perante ti. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti, e na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida, a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Ele estava vacilando, mas quando ele buscou a Deus, Deus então fala com ele. Deus então abre o seu entendimento e ele pôde perceber que ele estava ficando louco. Ele estava ficando louco. Aleluia. E então ele pôde glorificar, ele pôde louvar e lembrar das obras, das maravilhas que Deus havia operado em sua vida. Nós vimos também no Salmo 77, Asaf, ele dando um resumo da situação que ele passou, né? E ele diz que a mesma coisa: olha, eu estava embrutecido, eu estava louco, eu estava ficando maluco, mas olha, o meu Deus é grande, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele tem feito maravilhas para com o povo de Israel. E eu, igreja, olha, quando você estiver passando por adversidade, não tenha dúvida, não precisa vacilar, não precisa descrer na promessa do Senhor, não precisa duvidar da palavra de Deus. Saiba, Deus está olhando para ti, Deus está contemplando a sua vida. Aleluia, aleluia. Você pode ter o privilégio de, pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia, chegar diante do Senhor e falar com Ele face a face, e com certeza Ele tem o prazer, Deus tem o prazer de levantar-se no seu trono, estender a sua mão e te abençoar, te confortar, te dar força e te dar vitória, porque Ele é o Deus presente, é o Deus presente, é o Deus presente. Aleluia. Agora, para aqueles que realmente resolveram servir ao Senhor, resolveram fazer a vontade de Deus, para aqueles que resolveram agradar a Deus, Deus tem promessa para eles. Ao versículo de número 16: quem realmente está servindo a Deus tem comunhão e testemunho. Comunhão e testemunho. Versículo 16, Malaquias 3,16. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros. Comunhão, relacionamento. Aleluia.
vivia em comunhão, vivia em unidade. E isso é o que dava ânimo, isso é o que dava conforto aos irmãos da igreja primitiva diante da perseguição. Porque, como a igreja sabe, os cristãos primitivos, eles sofreram perseguição por parte dos líderes religiosos dos judeus. E depois, a partir do ano 100, eles passaram a ser perseguidos pelo Império Romano. Mas eles, por estarem usufruindo desta bênção da comunhão, eles, aleluia, tinham a alegria, o júbilo de estar glorificando, de estar adorando, de estar servindo a Deus, porque Deus manifestava a sua presença, o Espírito Santo operava na mente e no coração do Espírito na vida deles, aleluia, e eles venciam todas as perseguições. É a primeira recompensa que nós podemos citar aqui, aleluia, de alguém que serve a Deus, é comunhão e testemunho. A outra recompensa que nós podemos encontrar aqui nesta palavra, ainda no versículo 16, é que são contemplados pelo Senhor. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Então a igreja que está servindo a Deus com sinceridade, aleluia, a igreja é contemplada pelo Senhor. Todo cristão, todo servo de Deus, aleluia, que adora o Senhor com sinceridade, que louva o Senhor com sinceridade, que não pede sacrifício, aleluia, para estar servindo, para estar agradando a Deus, oh, aleluia, esses têm a contínua e constante presença do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. É o que o Senhor Jesus Cristo, ele disse para os discípulos quando ele ressuscitou. Ele se apresentou aos discípulos e disse para eles, paz seja convosco, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, quem realmente está servindo a Deus com alegria é contemplado, tem a contemplação do Senhor. Nós podemos ver o Salmo 33 e o versículo 18 diz o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor, para livrá-los da morte e conservá-los vivos em tempo da fome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ainda, 1 Pedro, capítulo 1 Pedro também diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 3, versículo 12: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Oh, aleluia. E ainda nós encontramos em Isaías capítulo 57 e o versículo 15, Deus diz o seguinte: eu habito, assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito em um alto e sublime, habito em um alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito do humilde e para vivificar o coração do abatido. Eu pergunto: vale ou não vale a pena servir a Deus? Amém? Vale a pena? Amém? Oh, aleluia! Vale sim. Vale. Eu lembro há muitos anos atrás, quando um pastor esteve aqui em Timóteo, e ele estava no início do seu ministério da pregação, e ele disse que foi visitar uma irmã em uma área rural. Essa irmã estava doente, cancerosa, e ele chegou
né, para ir embora. E ela disse para ele: ô pastor, espera um pouco. Tá? E ela levantou o travesseiro e pegou lá um dinheiro. E ela disse: olha pastor, está aqui, ó, o dízimo do Senhor, está aqui o dízimo de Deus. E ele diz: não irmão, não irmão, não precisa não irmão, não precisa, pode deixar, pode ficar com esse dinheiro, não precisa irmão, não precisa. Não pastor, não, eu sou uma serva de Deus, Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me transformou, eu estou doente aqui, mas eu tenho certeza da minha salvação, e eu sou grato a Deus por tudo, por todas as obras que Ele tem realizado em minha vida. Eu estou
a Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.